Eu sou a Selminha e estou aqui hoje para mais uma história. E como vocês veem o meu modelito, hoje é história de bruxa. E a história de hoje se chama A Bruxa do Batom Borrado, do autor Anderson Novello. Vamos lá? E lá vem histórias. Essa história se passa lá na Rua das Vassouras, esquina com a Rua das Peraltices. Isso mesmo, na casa da bruxa. Uma bruxa diferente das outras que a gente está acostumado a ouvir. Não é mesmo? Essa bruxa era uma bruxa tranquila, que fazia todo um ritual. Durante toda a semana, às 5h25, ela preparava um chá, tomava o seu chá e logo após ela ia para o ritual de passar batom. Isso mesmo. Só que tinha um grande problema. No mesmo horário em que a bruxa marcava o seu ritual, chegavam lá na casa dela, espiando-a pela janela, as crianças que acabavam de sair da escola. Isso mesmo. Todas as segundas-feiras, as crianças sondavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, a bruxa se olhava para o espelho e naquele momento certinho, as crianças apertavam a campainha e a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se recompor daquele susto, as crianças sumiam da janela. Rapidinho, corriam de lá, com medo de que a bruxa as transformasse em lagartixas. Às terças-feiras, as crianças fitavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, a bruxa se preparava diante do espelho e as crianças, naquele momento, elas sopravam apito. E aquele susto que a bruxa levava, ela estremecida de susto, borrava todo o rosto inteiro de batom. E antes mesmo que ela se recuperasse daquele susto, as crianças fugiam. Elas saíam todas de lá correndo, com medo de que a bruxa as transformasse em grilos gigantescos. Às quartas-feiras, as crianças espreitavam a bruxa pela janela. E no momento exato da bruxa fazer o ritual dela, o ritual de passar batom, ela se preparava diante do espelho e no momento exato, as crianças batiam tampas de panelas e a bruxa desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes dela se recompor daquele susto, as crianças fugiam, corriam todas, com medo de que a bruxa as transformasse em frango depenado. Às quintas-feiras, as crianças,
elas espiavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, a bruxa se preparando para passar o batom, as crianças apertavam buzinas de brinquedo e a bruxa, atropelada por aquelas buzinas, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes dela se recompor daquele susto, as crianças fugiam com medo de que as bruxas as transformassem em calhambeques enferrujados. Às sextas-feiras, a bruxa se preparando toda ali para o ritual dela. As crianças a espionavam pela janela e observavam. Na hora em que a bruxa, no momento exato, pegava o batom e ia passar o batom no momento do ritual, o ritual de passar batom, os meninos sopravam vuvuzelas, aquelas zoerentas, e a bruxa, coitada, desgovernada de susto, se borrava toda, inteira, de batom, o rosto todo. E nos sábados, gente, nos sábados, antes mesmo da bruxa descansar, porque nem havia aula, nem havia aula, mas mesmo assim, as crianças passavam lá, na casa dela, e da janela elas ficavam bisbilhotando a bruxa. E no momento exato da bruxa fazer o ritual de passar batom, as crianças batiam tambor, elas tinham um tambor e batiam aquele tambor. E a bruxa, coitada, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E o domingo? Mas antes delas se recompor, o que elas faziam? As crianças corriam de medo. Antes mesmo da bruxa se recompor, sabe por quê? Porque ela tinha medo da bruxa se transformar em soldadinhos de chumbo. Isso. E no domingo era dia de descanso, não tinha aula, as crianças não tinham nada para fazer, mas elas faziam, sabe o quê? Perturbar a bruxa. Essas crianças iam para lá, em pleno domingo, e ficavam xeretando a bruxa pela janela. E no momento exato em que a bruxa ia fazer o ritual dela de passar batom, as crianças, gente, vocês não acreditam, as crianças tinham um berrante, elas tocavam aquele berrante no momento exato do ritual, o ritual de passar batom. E a bruxa, coitada, a bruxa toda avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Gente, vocês tinham que ver. Quando foi numa outra segunda-feira, uma segunda-feira qualquer, que não se tem nada para fazer, mas tem crianças para perturbar. As crianças daquela segunda-feira sondavam a bruxa pela janela. E no momento exato da bruxa fazer o ritual de passar batom,
As crianças apertaram a campainha e não saíram correndo. Elas tiveram coragem para ficar ali, para ver o que acontecia com a bruxa. Depois que se borrava toda com batom. E sabe o que eles viram? Eles viram a bruxa chorando eletrificadamente, chorando estressadamente, chorando desmoronadamente, chorando desgovernadamente, chorando atropeladamente, chorando esculhambadamente, chorando avacalhadamente. Ela chorava tanto, mas tanto, porque ela não aguentava mais aquilo. Ela só queria passar o batom, mas aquelas crianças não deixavam. Até que as crianças sentiram pena da bruxa, porque eles calcularam quanto eles fizeram a bruxa chorar. E nesse dia, nessa segunda-feira aí, que quem não quer, não tem nada para fazer, né? Eles saíram arrependidos, e desviaram o caminho da casa da bruxa ali pela a rua do arrependimento e foram embora. Sim, ficaram uma semana sem perturbar a bruxa. Não se ouviu mais crianças lá. Até que numa terça-feira, no momento em que a bruxa, às 5h25, no seu ritual, tomou o seu chá. E após o chá, foi para o ritual de passar batom. Pegou o espelho e foi. Até que no momento que ela começou a passar o batom, ela ouviu um leve toque na janela. Esses toques que não assusta ninguém. E a bruxa olhou para a janela e viu que as crianças estavam lá. Mas as crianças, elas estavam diferentes. Elas estavam ridículas. Elas estavam ridículas porque elas estavam com o rosto todo borrado de batom. E a bruxa olhou e as crianças ficaram estremecidas com o olhar dela. E ela foi caminhando vagarosamente em direção das crianças até a janela. E no momento que ela se aproximou das crianças, ela soltou um sorrisinho frouxo. E aquele sorrisinho se transformou num riso. Que se transformou num sorrisão. Que se transformou numa risada. Que se transformou numa gargalhada cada vez mais escandalosa, mais desgovernada. E ela olhava para as crianças. Aquelas crianças estavam ridículas, com as caras todas pintadas de batom, mas estavam engraçadas. E ela não conteve de tão engraçado que ela achou, e as crianças começaram a rir também. E foram muitos risos. Até que a bruxa conversou com eles, gostando muito da ideia, e falou para eles: faça o seguinte, venham para cá às sextas, que nós vamos tomar um chá às 5h25. E depois nós vamos fazer uma festa. E assim, as crianças gostaram da ideia
E foi uma forma delas se desculparem com a bruxa por todo o choro que elas haviam causado na vida da bruxa. E desde aquela terça-feira, que não se tinha nada para fazer, a bruxa marcou as cestas com as crianças. E agora, todas as sextas, logo após a escola, as crianças saem correndo, pegam um atalho pela Rua da Camaradagem, até chegar mais rápido à Rua das Vassouras, esquina com as Ruas das Peraltices, e lá eles comemoram uma grande festa. É a festa do batom borrada. Entrou por uma porta, saiu pela janela. Quem gostou da história, bate palma.